Boa noite, queridos irmãos e irmãs. A alegria do Senhor é a nossa força. Como é bom nós estarmos reunidos nesta quinta-feira, um dia todo especial na vida da igreja, dia da transfiguração do Senhor, dia de adoração do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo e dia da nossa partilha. Não é? Então é um momento muito oportuno para mergulharmos na experiência de Deus. Nessa noite, nós vamos falar de algo muito importante para a nossa vida cristã e carismática. Carismática e cristã. Comunitária. Nós vamos partilhar sobre a vida comunitária. Portanto, você que está chegando nessa noite de live, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É uma alegria enorme poder ter você aqui. Já quero pedir a você que está chegando que possa compartilhar essa live com os seus contatos aí no Facebook, no Instagram, no Twitter. Vai convidando seus irmãos, suas irmãs para entrarem conosco nesse momento de partilha carismática, nesse momento de bate-papo. Coloca aí também o seu nomezinho, o nome da sua paróquia, do seu grupo de oração, para que a gente possa te acolher, te identificar nessa noite toda especial da graça de Deus. É uma alegria ter você por aqui. Você também, ao longo dessa live, pode deixar aí o seu pedido de oração, você pode deixar a sua pergunta, a sua dúvida, dentro da temática que nós vamos estar trabalhando nessa noite. Eu já quero acolher aqui o Nilvan Oliveira, né, nosso irmão do grupo de oração Renascer em Cristo, meu padrinho de casamento. Que alegria tê-lo aqui junto conosco. Tem tantos irmãos já chegando nessa live. Como é bom nós podermos estar nesse tempo de quarentena, de pandemia, partilhando sobre um assunto tão importante para a nossa vida de cristão, de cristã. Não é? Então, você que já está chegando, compartilha essa live aí com os seus irmãos, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Vá compartilhando essa live, para que possa chegar o maior número de irmãos possíveis. Também já quero dizer a você que essa live ela vai ficar gravada, né? Tanto aqui no Facebook, como também no nosso canal no YouTube, que depois você vai poder acompanhar e acessar lá essas informações, não é, que a gente vai estar vivendo hoje. Então, deixa aí qual é o nome da sua paróquia, nome do seu grupo de oração, da sua pastoral, do seu movimento. Queremos lhe acolher nessa noite. Também já quero aqui fazer uma saudação ao meu irmão Naldinho, não é? Já quero convidá-lo para entrar aqui nessa live. Boa noite, Naldinho. Seja bem-vindo. Boa noite, Joelson. Obrigado pelo convite aí. Naldinho, é uma alegria enorme nós estarmos reunidos nessa noite de partilha, de bate-papo. Não é uma noite toda especial que nós temos sempre às terças e às quintas-feiras, refletido um pouquinho sobre a nossa espiritualidade carismática, irmão. Então, eu queria que você, antes da gente fazer a oração inicial, se apresentasse, né? Eu falei Naldinho, mas o seu nome não é Naldinho. Carinhosamente a gente te chama de Naldinho. Então, se apresenta, fala qual é o teu grupo de oração, tua família, fique à vontade. Então, uma boa noite para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, a paz de Jesus, amor de Maria. Então, todo mundo me conhece como Naldinho, né? Mas o meu nome é Reinaldo, né? Reinaldo Júnior, por isso Naldinho, né? Eu tenho 38 anos, eu faço parte do grupo de oração Nossa Senhora de Pentecoste, que acontece toda segunda-feira às 19h30. Bom, agora estamos fazendo online, né? Mas que acontece no salão paroquial da minha paróquia. O grupo de oração, do qual eu faço parte, hoje eu estou coordenando, né? O grupo de oração que eu faço parte. Também faço parte do Conselho da Renovação Carismática Católica. Hoje estou coordenando o Ministério de Música e Artes. Participo da Renovação Carismática há 25 anos. Meu grupo de oração esse ano faz 30 anos de grupo de oração, né? Então, uma bênção de Deus, né? Com a graça de Deus, a gente
Está aí há bastante tempo, né? Eu desde novinho toco em operação. Sou casado, conheci a minha esposa nesse âmbito de igreja, de ministério de música, de renovação carismática. Temos 3 filhos hoje e estamos aí na caminhada, né? Maravilha, Naldinha. Muito bom a gente poder se contextualizar dessa maneira, né? Você vê, olha a caminhada bonita que você fez. Deus te deu um grande presente, uma família dentro desse contexto de igreja. Como é bom isso, né? Como é bonito, porque aí a gente vai crescendo juntos na graça e no conhecimento de Deus. Eu quero acolher aqui, Naldinho, a Selma Ferreira. Ela é do meu grupo de oração, somos do mesmo grupo de oração, Nova Esperança. Quero acolher também a Lucélia, né, que já estou vendo aqui, chegando, e os demais irmãos que estão entrando nessa live, sejam muito bem-vindos. Naldinho, quero pedir a você, então, irmão, que possa conduzir esse momento de oração inicial. Fique à vontade nesse momento de partilha, de bate-papo, não é? A casa é sua. Beleza. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor Jesus, nesse momento nós nos colocamos em tua santa presença e te pedimos, ó Jesus, tu que és o batizador, tu que és aquele que prometeste na tua palavra que depois que fosse para os céus, estivesse assentado à direita do Pai, iria derramar sobre a tua igreja o teu Espírito Santo. Te peço agora, derrama sobre nós, nesse momento, o teu Espírito Santo. Cumpre mais uma vez a tua promessa, Senhor, na nossa vida, na minha vida, na vida do Joelso, na vida de todos aqueles que se encontram agora assistindo esta live, participando desta live, e também aqueles que verão depois no YouTube, no Facebook. Sim, eu te peço, Jesus. Tu dissestes que o teu Espírito Santo iria nos acompanhar, que nós não ficaríamos órfãos, que ele iria ser o nosso outro paráclito, que iria advogar em nossa causa. E eu quero te pedir, manda sobre nós esse paráclito, manda sobre nós esse Espírito Santo nesse momento. Traz toda uma unção própria para esse momento, para que todos nós possamos partilhar de tudo aquilo que vamos falar, sob a ação do Espírito Santo de Deus, dirigido por ele, na unção dele, como tu, Jesus, também, antes de iniciar o teu ministério, foste lá, batizado por João Batista, e sobre ti desceu o Espírito em forma de pomba. Por isso, que esse mesmo Espírito que desceu sobre ti no batismo, desça sobre nós, que já está em nós no nosso batismo, mas que permaneça conosco agora e que venha falar através de nós e que venha acalentar o nosso coração, aquietar o nosso coração, derrame sobre nós todos os dons e carismas necessários para nós nesse momento. Tudo isso nós te pedimos pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora de Pentecostes. Maria Santíssima, tu que és a esposa do Espírito Santo, tu que foste fecundada pelo Espírito Santo e através dessa fecundação disseste o sim, e através disso Jesus foi gerado no teu ventre e veio a este mundo. Nós também temos que pedir, Maria, Senhora de Pentecostes, intercedei por nós nessa noite. Esteja junto conosco em nossas casas, nesse momento de partilha, Maria. Esteja conosco, ó Mãe, como estava no cenáculo de Jerusalém com os apóstolos. Nós queremos transformar agora as nossas casas, a minha casa, a casa dos Joels, a casa de um daqueles que estão nesse momento ouvindo a cada um de nós, vendo, assistindo a cada um de nós, que nossas casas sejam transformadas em verdadeiros cenáculos, aonde Maria, tu também permaneça conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Nós, agora, pecadores, na hora de nossa agora morte. e na hora Amém. de nossa morte. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Naldinho, nós temos sempre começado as nossas lives, os nossos bate-papo, perguntando aos nossos convidados, já que a gente está nesse tempo de
de quarentena, de pandemia, de distanciamento social. Como que você, meu irmão, e a sua família, sua esposa, seus filhos, têm vivido nesse tempo de isolamento, de pandemia? Como que vocês têm vivido? Então, Joelson, eu acho que é muito importante nós não perdermos a nossa intimidade com Deus, né? Através da nossa vida de oração pessoal, né? É muito bonito ver aqui em casa que num determinado momento do dia, a minha filha mais velha pega a sua Bíblia e vai lá para o seu cantinho rezar com a palavra. Minha esposa acorda mais cedo, lê a palavra, lê a Bíblia. Eu também, em determinado momento, agora eu estou de férias, né, entrei de férias, mas volto a trabalhar já na outra semana. Então, assim, fiquei pouquinho tempo aqui de férias, né? Mas já volto a trabalhar na próxima semana. Nesse tempo em que eu estou trabalhando, eu tento, acordo mais cedo, rezo, estou sempre rezando, horário de almoço. E quando eu volto para minha casa, nós rezamos o terço, o Santo Terço, rezando online. É bonito também estar com as pessoas, não é? Por exemplo, a minha filha, ela tem as amigas dela que elas fazem um terço online, né? Nossa, É assim, chamada de vídeo, então 3, 4 meninas rezam, né? Isso é bonito. Então, assim, primeira coisa, não perdemos essa intimidade com o Senhor. E depois, procurarmos estarmos também unidos com outros irmãos, sempre ligando, orando. Olha, a quantidade de pessoas que me mandaram mensagem pedindo oração nesses tempos foram muitas. E quantas vezes eu fiz chamada de vídeo com algumas pessoas eu tenho acompanhado assim, dessa maneira, mandando mensagem, ligando, dizendo, estou preocupado, como é que está a sua vida de oração? Eu acho que assim, nos fortalecendo, não nos afastando dessa intimidade com o Senhor, nós, dentro da renovação carismática, não deixando esse fogo do Espírito Santo apagar na nossa vida, transformando a nossa casa num verdadeiro cenáculo, né? Porque aí, literalmente, nossa casa se transformou agora nessa igreja doméstica. Lembrando lá os primeiros cristãos, né? verdade. Que não tinham os templos para irem e se reuniam nas casas. Então, assim, retomando isso e depois também sempre se preocupando com as ovelhas que você sabe que podem ter esmorecido um pouco nesse tempo, ligando, fazendo uma chamada de vídeo. Hoje a gente tem a internet que nos ajuda muito nesse tempo, né? Então, ligando, interagindo, falando, para viver não deixar esfriar, João. Nós não podemos deixar esfriar esse Espírito Santo. Lembrando Levítico 6, né? Onde o sacerdote no templo lá precisava que o fogo ficasse ardendo 24 horas debaixo do altar, sobre o altar. O sacerdote de manhã ia lá, trocava aquela lenha, tirava a cinza, ateava fogo de novo. É assim, não deixando fogo abaixo. Então, na minha casa, graças a Deus, temos cada um nosso momento de oração pessoal, rezamos o texto às vezes junto, às vezes rezamos online com amigos. O grupo de oração aqui, a gente tem o núcleo online, a gente faz o núcleo, né? Com os irmãos, então a gente também partilha ali. O grupo de oração está acontecendo online. A missa a gente já está podendo ir, vai dando nome, né? Então, acho que assim, não deixar apagar, né? Essa chama de Deus. Muito importante, Naldinho, porque, de fato, é um período que Deus está permitindo que a gente possa, olha que você acabou de falar, sua filha pega a Bíblia, vocês rezam um terço, é um momento que a gente está retomando a prática da igreja doméstica, não é? Da oração, do olho no olho, dessa oportunidade que nós estamos tendo de resgatar aquilo que é essencial dentro da nossa casa. Isso é muito bonito, porque vai gerar também nos filhos, na esposa e em nós também, esse senso de que quem é o centro da nossa casa é Deus. Independente de tudo que nós estejamos vivendo, de provação, de dificuldade, o Senhor é o nosso guarda, é a nossa proteção. Quero lembrar aqui os irmãos, Naldinho, que nosso tema de hoje é resgatando a vida comunitária. Naldinho, então, já quero entrar nesse tema aqui tão importante para nós, cristãos, batizados. Você já falou algo aqui que me chamou muita atenção. Você disse assim, voltar
a essência da igreja primitiva, que eles tinham coisas parecidas com o que nós temos hoje, sobretudo as provações, os desafios e uma experiência forte de Deus, não é? O que é a vida comunitária e qual é a importância, Naldinho, da vida comunitária para nós cristãos? Qual a sua importância na vida cristã, essa vivência comunitária? Então, eu acho que é justamente isso, voltar a essa essência, né? Dos primeiros cristãos que tinham tudo em comum, né? Que viviam ali unidos, né? E o primeiro fruto que nós vemos em Pentecostes é justamente isso, né? Nós temos aí o nosso querido Dom Henrique Soares, né? Saudoso Dom Henrique Soares, né? Do qual eu ouvia tanto. Sim. E ele dizia numa palavra dele, que eu sempre acompanhei em suas redes sociais, da inversão que acontece em Pentecostes, né? Que a Torre de Babel, lá no Antigo Testamento, onde o povo queria se chegar até os céus, e aí ocorre a Torre de Babel. E, de repente, nós temos em Pentecostes o inverso, né? Nós temos Pentecostes, que é onde ninguém se entendia, começam a falar uma só língua, começam a entender na sua própria língua. Então, a essência de Pentecostes é essa vida em comunidade, né? Onde tinha ali gregos, partos, medos, habitantes da Capadócia, enfim, todos eles ali entendendo na sua língua, todos eles falando a mesma língua, né? Então, viver a vida comunitária é justamente voltar a essa essência de Pentecostes, né? Porque a gente acha que somente viver o batismo no Espírito Santo na minha vida pessoal, a utilização dos carismas, isso tudo é Pentecostes também. Mas é preciso a gente largar um pouco essa questão isolada, não é? Só para mim, eu estando cheio do Espírito Santo tá bom, eu tendo os dons carismáticos na minha vida tá bom. Não, eu preciso e aí eu digo que de uma espiritualidade de Pentecostes, ela se transforma numa cultura de Pentecostes, né? E daí isso começa abrangindo outras pessoas, né? Então, assim, é muito também da vida, não é? Assim, o batismo no Espírito Santo, eu costumo dizer que quer saber se uma pessoa é batizada no Espírito Santo ou não? Não é pela quantidade de orações que ela faz, não é pelos todos os dons que ela tem, por profetizar, por proclamar cura, por orar em línguas a todo momento. Qual seria esse termômetro? Para mim, é a vida dessa pessoa, sabe? A capacidade que ela tem de amar as pessoas, a capacidade que ela tem de perdoar as pessoas. Isso diz muito mais, como fruto essencial de um genuíno batismo no Espírito Santo. Isso se dá em relação ao próximo, né? No convívio com as pessoas, na capacidade de perdoar, de amar, de ouvir, de dar bons conselhos, de saber a necessidade das pessoas, de perguntar, de procurar. Então, isso é a essência de Pentecostes, né? Na minha visão, Joelson. Naldinho, é muito interessante quando você traz que essa é a essência de Pentecostes, porque, de fato, a gente vai observando que dentro da nossa espiritualidade pentecostal, carismática, tem um tripé, não é? Esse tripé, esse DNA, é algo que nos identifica. Aí a gente tem lá a vivência do batismo no Espírito, a prática carismática, e em terceiro, a vida em comunidade. E essa vivência comunitária que você acaba de dizer tão bem para nós, ela deve ser algo que deve ser normativo na nossa vida cristã. Não é? Você fala de uma coisa que me chama muita atenção, sobretudo nesses tempos que nós estamos vivendo. A capacidade da gente ir ao encontro do outro, de, através de uma ligação, de uma mensagem, entender por que o outro se comporta daquela maneira, por que age daquela maneira. Essa comunidade é chamada a ser o exemplo da comunidade primitiva. Né? Quando a gente pega lá em Atos dos Apóstolos, não havia entre eles necessitados, não é, Naldinho? Como é importante nós resgatarmos esse valor. Nós estamos nesse ano do resgate, não é? Vinícius
esse ano Vinícius propõe para toda a RCC Brasil, para o Conselho Nacional, enfim, para todos nós, o ano do resgate. Se há um resgate, é porque no caminho a gente foi perdendo essa dimensão de fraternidade, não é mesmo, Naldinho? Verdade. É verdade, ô Joelson. E, assim, você falava do tripé, né? E às vezes a gente foca bastante no batismo no Espírito Santo. Claro, todo grupo de oração tem esse momento, nossa vida pessoal precisa desse momento. A gente foca também nos dons, né, nos carismas, né, na nossa experiência de orar em língua, de profetizar. E a gente acaba esquecendo, por vezes, às vezes, né, digo, não generalizando, né, mas desse terceiro ponto, que é a vida em comunidade. Então, quando a gente fala de resgatar a identidade, faz parte da identidade a vida comunitária. E, às vezes, a gente se esbarra muito em que vida comunitária é mais para pessoas que vivem nas novas comunidades, né? Seja de aliança, seja de vida, e que a gente não precisa focar muito nessa questão de vida em comunidade, mas precisa, sim, né, resgatar isso, sim. Quantas pessoas que vão no grupo de oração se afastam e a gente nem dá conta de que aquela pessoa se afastou. Verdade. Às vezes a pessoa vai no grupo de oração e você nem sabe o nome. Aquela pessoa já está indo no grupo de oração há tanto tempo e você não sabe nem o nome dela. Sabe? Não sabe onde ela mora. Não sabe, não sei. Então, assim, a gente precisa prestar mais atenção nisso, né? De resgatar esse terceiro ponto do tripé, que é a vida comunitária, né? Porque, assim, como dizia lá Tertuliano, né? E o próprio Vinícius fala isso no livro dele, né, Joelson? Aquelas pessoas de fora olhavam para eles e diziam: vede como eles se amam. E isso era um ponto de atração para que as pessoas se tornassem cristãs, né? Não era veja como eles rezam somente, né? Talvez não era veja como eles profetizam, não só isso, mas veja como eles se amam, porque precisa ser algo natural. Uma pessoa que é batizada no Espírito Santo e que utiliza desses carismas e coloca-os a serviço, deveria ser natural nela que ela fosse alguém que ame como Jesus ama, sabe? E que esse amor atraia. Então, o nosso grupo de oração também precisa atrair, não só pelo batismo no Espírito Santo, não só pela quantidade de carismas que são exercidos ali, não só por uma pregação ungida de Deus, mas também para que, quando as pessoas olham para dentro de nós ali, olha como eles se amam. Eu quero ter essa experiência de viver assim. Sabe o que vem no meu coração, Naldinho? Me chama muita atenção que a vida comunitária, na comunidade é uma família, não é? A gente tem usado muito esse termo, a família carismática, não é, que é a corrente de graça, o movimento eclesial e todas as expressões. Nós somos uma família. Você tem 2 filhos, não é isso? Ou 3? 2, não é? 3. Eu tenho 2 meninas e um menino. Filhos. Todos os seus filhos são iguais? Não. Mas o amor não é o mesmo para cada um? É o mesmo amor. Na vida da comunidade, o que me chama a atenção é isso, que nós somos diversos, cada um é de um jeito, cada um tem uma peculiaridade, uma particularidade que deve ser entendida, mas o que me chama a atenção na vida carismática é a capacidade de amar-nos uns aos outros, sabe? Da gente poder se identificar. E como está fazendo falta nesse tempo de isolamento, claro, a gente está tendo um grupo online, né? Os núcleos estão acontecendo, mas é diferente da gente poder estar ali na nossa comunidade paroquial, com o nosso padre, sentindo com os irmãos. E isso faz falta. Por isso, é importante nós criarmos mecanismos para pastorear as ovelhas que são confiadas ao nosso grupo de oração, a começar por nós, não é? Nós vamos viver aí daqui uns dias o congresso do Ministério de Promoção Humana, que o carro-chefe do Ministério de Promoção Humana é o quê? Acolher. E eu fico
muito impressionado quando eu chego lá em Aparecida e tem lá uma frase naquele pavilhão que sempre me chamou a atenção. Acolher também é evangelizar, sabe? Então a gente poderia trocar isso e dizer: amar, viver em comunidade também é evangelizar. É fácil? Não é fácil. Né? Você está coordenando o grupo, está coordenando o ministério, coordenou a diocese, mas é um desafio de amor. Né? Então me chama muita atenção isso, sobretudo nesses tempos que nós estamos vivenciando, né, Naldinho? Verdade. Isso que você está falando da acolhida, realmente. Quantas pessoas já têm um encontro pessoal com Jesus, Joelson? Um abraço na acolhida. Eu tenho testemunho de pessoas aqui, no grupo de oração, que o momento mais forte para elas não foi o momento de efusão, não foi o momento de pregação ungida, foi o momento que ela foi abraçada. Foi o momento em que alguém perguntou para ela como é que ela estava, sabe? Então, assim, eu quero só focar que eu não estou menosprezando esses outros momentos que são totalmente Sim. importantes. Um grupo de oração sem batismo no Espírito Santo não é um grupo de oração genuinamente carismático. Os dons precisam ser exercidos, tem que ter profecia, tem que ter cura, tem que ter... mas eu estou querendo dizer que muitas vezes se esbarra de ficar só nessa superficialidade da espiritualidade e não vai numa profundidade de ir nos frutos. Eu me lembro do Frei Elias Vela, Joelson, naquele congresso que teve lá em Niterói, não sei se você se recorda, que o Frei Elias Vela veio, e ele dizia, eu nunca mais esqueço, de uma diferença de uma árvore comum para uma árvore de Natal, onde ele falava que os carismas vividos sem os frutos são como enfeites de uma árvore de Natal, sabe? Isso me marcou tão profundamente que eu nunca mais esqueço isso. Ou seja, se você utiliza os carismas, vive o batismo do santo, mas você não coloca aquilo na vida, não há fruto. E o fruto que eu penso é na vida comunitária. Né? As pessoas têm que olhar para você e como é que a gente quer que as pessoas tenham uma vida em Deus? Elas precisam olhar para nós e colher esses frutos. Né? E aí, então, esse é o fruto, começa aí. Né? Eu quero dar um testemunho rapidinho, por exemplo, aqui no meu grupo de oração, Joelson, foi tão importante essa questão comunitária que há uns 4 anos atrás chegou um casal aqui no meu grupo de oração que ela não era batizada sacramentalmente, não tinha recebido a crisma, e ele não tinha feito primeira comunhão, nem ela, e eles viviam juntos, mas não eram casados na igreja. Então não tinham os sacramentos. Fizeram um seminário de vida no Espírito, acompanharam o grupo de oração durante 2 anos e se prepararam para receber os sacramentos. Sabe, Joelson? Foram perseverantes e chamou eu e minha esposa no dia que receberam os sacramentos e no dia que foram casar, fomos padrinhos de casamento deles. Eles entraram no núcleo, foram do Ministério de Promoção Humana, ainda digo foram porque eu vou do Ministério de Promoção Humana participando da acolhida, e ela, então, depois de receber os sacramentos, começaram a viver uma vida intensa com Deus, no núcleo, íamos visitá-los como padrinhos de casamento, eles tomavam bênção, tudo ali fruto do grupo de oração, olha que beleza. E então, o que acontece? Ela, em fevereiro, teve um câncer muito rápido, né? E veio a falecer. Ele hoje continua no núcleo, e aí logo depois entrou a pandemia, parou os grupos de orações, né? Então, às vezes... Mas, assim, foi um momento, o Joelson, você veja, o grupo de oração, o que gerou? Pessoas que não eram batizadas, crismadas, não eram casadas de igreja, fizeram um seminário de vida, adentraram no grupo, casaram, tive o privilégio de ser padrinho, faz parte da minha vida. Aí ela falece agora, mas continuo acompanhando esse irmão, né? Então, assim, outro também que entrou sem ser batizado, hoje eu sou padrinho de batismo dele. Antes de ser batizado sacramentalmente, ele foi batizado no Espírito no grupo de oração. Isso é interessante, né? Ele chegou um dia, um jovem no grupo de oração, recebeu a infusão, me perguntou o que precisava, começou a estudar catecismo, e quanto foi bonito no início do ano passado ele me chamar para ser padrinho de batismo dele. Eu sou padrinho, ele é meu afilhado, continua participando do grupo de oração, um jovem de 24 anos. Então, assim, é isso que é bonito ver, sabe? Essa história das pessoas que chegam,
E se eu não pergunto se ele foi batizado, se ele ainda é batizado, se ele foi primeira comunhão, se fica só na superficialidade de impor as mãos, orar. Então, assim, é ir além, sabe? É ir além. E hoje, olha só que bênção, eu sou padrinho de casamento de um casal que participa, padrinho de batismo de outro, e nós vamos vivendo essa vida em comunidade, as pessoas que chegam procurar saber, são batizadas, não são, estamos juntos, nessa pandemia, ligar, como é que você está? Então, assim, é muito importante isso, sabe, Joel? Esse pastoreio acompanhar dessa forma e ver o fruto depois, né? O que me chama a atenção também, o Vinícius ele traz uma coisa, Naldinho, que ele fala assim, que os frutos de Pentecostes precisamente gera a capacidade de amar e de viver a comunhão fraterna. E aí ele vai falando uma coisa que também é muito cara ao meu coração. As pessoas passaram a se amar, a se considerar, a ajudar-se mutuamente, passaram a respeitar e ser respeitadas, serem acolhidas. É justamente isso que você está trazendo aqui para nós. Quando há amor fraterno, há consideração pelo outro, né? Entender o jeito do outro, viver a partir daquilo que está trazendo. Sabe? Isso é muito bonito na vida comunitária. Naldinho, como viver essa dimensão do amor fraterno dentro e fora do ambiente eclesial? E aí a gente diz ambiente eclesial, seja o grupo de oração, as pastorais, os movimentos, porque às vezes as pessoas olham assim, nossa, na igreja ele reza, ele canta, ele prega, sapateia no espírito, mas de vez em quando aí a igreja chama, a teologia chama de dicotomia entre fé e vida. Como viver essa dimensão do amor fraterno que perpassa a vida inteira, dentro e fora da igreja? Então, é muito importante esse ponto, porque o Vinícius já dizia uma coisa que eu transpus hoje para a minha vida. Enquanto a gente fazia parte do conselho lá como coordenador diocesano, ele dizia que é preciso 24 horas Sim. coordenar uma diocese, né? Mas hoje eu tomo para a minha vida que é preciso. Hoje eu não coordeno mais a diocese, mas assim, eu preciso ser 24 horas carismático, ser 24 horas cristão, ser 24 horas católico, sabe? Não dá para deixar de ser um segundo. E quer ver um lugar tão difícil que eu penso? É o trabalho. Sabe? Nossa, Assim, é bem difícil, mas assim, tanto que quando eu chego no trabalho, eu trabalho nos Correios, né? Estou há 18 anos nessa empresa e já trabalhei em vários setores ali, né? E de vez em quando eu ia para alguns lugares, trocava de setor, eu chegava, me comportava de uma maneira em que as pessoas diziam assim: você é evangélico? Né? Já logo me perguntava se eu era evangélico, por quê? Porque não me via falando palavrão, não me viam me envolvendo em outras coisas. Não estou aqui falando isso para me vangloriar, era apenas uma postura que eu mantinha daquilo que eu sou na igreja, que eu sou dentro da minha casa. E isso, muitas vezes, é preciso vivenciar isso sem que você já chegue falando que, olha, eu sou carismático, eu participo de oração, um cordão da cruz enorme, uma Bíblia debaixo do braço, um texto. Não necessariamente a minha vida, se eu precisa mostrar isso. De que maneira? Não julgando, por exemplo, as pessoas que trabalham comigo, que convivem comigo, porque elas estão numa condição de pecado, porque ainda não conhecem Jesus como hoje eu conheço. Sabe? Não apontando, olha, você vai para o inferno, olha, você... Não, amando. Eu acho que a essência da vida comunitária, Joel, tanto na vida eclesial como na vida, é o amor embasado na misericórdia, sabe? Claro que a gente também não pode passar a mão na cabeça e dizer que tá bom, olha, você está vivendo no pecado, tudo bem. Não, mas a gente precisa ir avançando com uma estratégia de misericórdia, sabe? Olha, cuidado. Mas depois que a pessoa vai adquirindo confiança em você, que a pessoa vai vendo que você tem, que você a ama verdadeiramente, que você quer o bem dela, ela começa a acolher as suas palavras. Eu teria vários testemunhos no meu trabalho assim, não é? De pessoas, digo no trabalho, porque eu vejo que é um ambiente, também quer ver um ambiente muito difícil, faculdade, né? A universidade, como é difícil, né? Viver isso na universidade.
é um campo onde você é atingido de todos os lados ali e você precisa se manter firme ali. Mas como é que a gente consegue isso? Eu digo, é olhando para as pessoas com misericórdia, como Jesus fazia. Jesus olhou para aquela prostituta que estava aos pés dele, não acusando, mas com misericórdia. Jesus olhou para os fariseus, até para os fariseus ele olhava com misericórdia, louco para que eles pudessem voltar para ele mudar. Olhou para Zaqueu com misericórdia, sabe? Então, assim, Jesus, o que ele fazia no templo, o que ele vivia ali no templo, ele vivia lá fora, sabe? Por exemplo, um outro exemplo do meu grupo de oração. Um belo dia no meu grupo de oração, Joelson, entra um homossexual travestido, sabe? E naquele dia, ele sentou no primeiro banco do grupo de oração e eu não o reconheci como travesti. Para mim, era uma mulher. E eu comecei, naquele dia, fui pregar, não é? Eu fui pregar e comecei a pregar sobre pecado. Mas eu falava com tanta ênfase, olhando para as pessoas, falando, e o pessoal lá de trás arregalou o olho, como dizendo, nossa, que coragem do Naldinho, né? De estar ali falando. Mas eu não falava acusando, eu falava de sair da vida de pecado, mas de amar o pecador, enfim. E depois do grupo de oração, as pessoas vieram partilhar comigo, nossa, Naldinho, como você é uma pessoa corajosa, você viu quem estava ali na sua frente? Eu dizia, não vi. Eles disseram, é fulano, só que estava travestido, homossexual. Então, assim, foi ali essa pessoa, e sem que eu o acusasse, eu falei do pecado, mas eu falei de uma maneira em caridade. Um mês depois, eu encontro esse homossexual na rua, sabe? Numa outra cidade onde eu trabalhava. E ele me chamou lá do outro lado. E eu achei que ele fosse criticar, né, Joel? Fala, poxa, aquele dia você falou tanta coisa. E ele me agradeceu. Continuava vivendo a sua vida, como hoje continua na homossexualidade, mas ele me agradeceu, disse que aquilo que ele ouviu aquele dia, ele não ia esquecer, que ele ia levar para o resto da vida dele. Então, você veja, é mais ou menos isso. Aquilo que a gente vive é a misericórdia e o amor envolvendo todos os ambientes, dentro da nossa casa, que também não é um lugar fácil, né? Com os filhos, com a esposa, porque... Então, assim, mas o amor e a misericórdia precisam tecer toda a nossa vida. É falar a verdade com caridade. Mas antes de falar a verdade, viva a caridade. Porque, assim, as pessoas vão começar a te olhar e falar, poxa, ele é uma pessoa que tem amor, tem misericórdia. As palavras que ele disser vão ser bem acolhidas. Agora, se você chega querendo impor a verdade sem antes ter a caridade, as pessoas não vão te escutar. Então, ama primeiro, usa de misericórdia, e aos poucos a verdade vai sendo colocada. As pessoas vão começar a escutar e vão começar a viver aquilo também. Tem um livro, o autor já é até falecido, Comunidade, Lugar de Perdão, Participação e Festa. Eu estudei esse livro, li, e como é bonito ver essa dinâmica, que é assim, Jesus nos acolheu, Jesus não apontou o dedo para a gente, e eu me lembro muito, Naldinho, do meu primeiro grupo de oração, né, o grupo de oração Renascer em Cristo, onde eu fiz a minha primeira experiência do batismo no Espírito Santo. Não é? A gente vivia essa dimensão, comunidade, lugar de amor, de perdão, de participação e festa. Por quê? Éramos todos jovens, não é? Então, o jovem, às vezes, é muito impetuoso, aquela coisa, e de vez em quando a coordenação precisava, olha, não é por aí, o caminho é esse. Sentava todo mundo ali naquele tapete, na sala da casa, não é? E ali começava a orientar, a direcionar, e a gente foi aprendendo a viver essa dimensão do perdão, da participação, de estar inserido na vida da comunidade. Porque a experiência de Deus, conforme você fala, ela insere. Essa pessoa que foi alcançada pela palavra, ela jamais vai esquecer aquilo que foi semeado no coração dela. Ela pode continuar na vida que ela escolheu, mas aquela semente que foi plantada, ninguém vai poder arrancar, porque é o próprio Deus que plantou. Então é muito importante o que você traz, de sermos uma comunidade de fato que vive a misericórdia e o testemunho. Né? Porque Jesus usou de misericórdia conosco. Não é? Alguém foi canal da graça de Deus para nos acolher, para dizer, seja bem-vindo, que bom que você veio, chamou a gente pelo nome, colocou, senta aqui, essa cadeira está reservada para você, esse banco, enfim. E isso foi fazendo com que a gente fosse se sentindo parte.
porque nós somos parte de uma grande família, igreja, povo de Deus, não é? Então é muito importante essa dimensão que a gente também vai experimentando e vai vivenciando. Mas também, Naldinho, me preocupa e me chama a atenção o contrário. Não é? O Papa Paulo VI tem uma frase que eu trago também na minha vida. Ele diz: o homem contemporâneo ouve com mais alegria, com mais bom grado, as testemunhas do que os mestres. E se ouvem os mestres, é porque eles são testemunhas. No grupo de oração, nós precisamos ser testemunhas. Testemunhas do amor, da misericórdia, do perdão. Né? Quem sabe mais um pouquinho ensina para o outro. Mas, sobretudo, ir ao encontro do outro, perguntar como o outro está. Porque, às vezes, Naldinho, a gente, né, está ali rezando, partilhando no ministério, na equipe, mas o outro está vivendo realidades que talvez a gente nem saiba que sejam realidades bem delicadas. Por isso, essa vivência comunitária é importante, porque faz a gente entender o jeito do outro. Como a gente caminhou um pouco junto no Conselho Estadual, você conhece um pouquinho o meu jeito, eu conheço um pouco o seu jeito. Imagine os irmãos do nosso grupo de oração. E aí a gente diz, os servos e as pessoas da Assembleia que vão ao nosso grupo de oração. Né? Você acabou de falar também algo muito importante, que vocês estão fazendo no grupo de oração online, vocês estão fazendo no núcleo online e estão pastoreando também as pessoas ligando. Como é que isso está acontecendo, Naldinho? Você pode dar um exemplo para nós desse pastoreio que vocês estão fazendo com o povo da Assembleia, do grupo de oração, porque isso também é vida comunitária, preocupar com o outro. É verdade, Jonas. Então, infelizmente, a gente não pode ir fazer as visitas, né? Por essa questão da pandemia, a gente não sabe, tem pessoas de idade. Então, como que a gente faz? A gente tem um grupo de WhatsApp, mas um grupo é muito... assim, as pessoas às vezes postam muitas coisas, então acaba não sendo, talvez, as pessoas não se abrem ali. Então, a necessidade de você, talvez, ir ao WhatsApp e ligar, de fato, para a pessoa, para saber como é que ela está, se ela está conseguindo se manter em oração. Né? A gente teve, por exemplo, até mesmo lá no grupo, uma irmã nossa que partilhou que a avó estava precisando de oração ali, porque ia fazer uma cirurgia e tudo. Né? Então, assim, e a gente começou a orar junto, e graças a Deus ela já fez a cirurgia. Então, a gente vai acompanhando. O nosso grupo de oração, que não é muito grande, o número de pessoas que vão. Né? A nossa média aqui é 25, 30, às vezes dá 40. Eu moro aqui em Areal, né? Eu sou da Diocese de Petrópolis, mas sou de uma cidade do interior, que é Areal, que é municipal, né? Uma cidade municipalizada, porém, ela tem 12 mil habitantes, então é uma cidade pequena, né? Então, a gente tem também esse acesso que não é muito grande, a gente consegue se contactar melhor com as pessoas, às vezes encontra na rua, não é? Então, tem essa facilidade um pouco de cidade pequena. Mas é preciso que a gente saia do nosso conforto, porque às vezes a gente pensa que está com dificuldade, a gente precisa o quê? Pegar o celular, ligar, porque às vezes a pessoa não está precisando de muita coisa, ela está precisando de um telefonema, ela está precisando ouvir a sua voz, dizendo, como é que você está, minha irmã? Como é que você está, meu irmão? Né? Esses dias eu fiz uma chamada de vídeo para uma menina que queria tirar a própria vida, ela não é nem agora participa online do grupo de oração, né? Mas ela não frequentava aqui. E começou com problemas, achou meu número, eu fiz uma chamada de vídeo rezando, a mãe dela tem partilhado meu filho, minha filha é outra, a gente acompanha o grupo de oração. Então, o pastoreio, nesse caso, aí foi antes. Eu fiz um pastoreio, rezei com uma pessoa que estava precisando, e ela hoje começa a assistir online no grupo, e já disse que quando começar presencial, vai vir. Então, você veja, eu penso assim, nós estamos num tempo que a gente não dá para reclamar, porque a gente gosta muito de abraçar, o grupo de oração é isso, é o contato, é estar junto, sentir o calor do irmão. Mas nós estamos vendo um tempo em que Deus está propiciando isso, tirando um bem, que a gente não tem noção, Joel. Eu vou dizer para você uma outra coisa, a quantidade de evangélicos que estão assistindo o meu grupo de oração é enorme, Joel.
Eu encontro com pessoas. Outro dia encontrei com um irmão, né, que corta cabelo aqui na minha cidade. Ele é evangélico de berço. A esposa dele também, aqueles evangélicos fiéis de berço. Às vezes eu corto cabelo com ele, a gente conversa muito, se está bem. Eu, semana passada, quando eu desci do carro para comprar uma fruta, tem, do lado dele lá tem um mercado que vende fruta, ele falou para mim assim: Naldinho, eu e minha esposa te acompanha, tá bom demais, cara. Continua, a gente está te Amém. acompanhando. Depois tem uma outra que trabalha comigo, evangélica também, que acompanha sempre. Um outro dia partilhou comigo, e tantas pessoas. E às vezes eu ligo e falo: como é que você está? Essa que trabalha comigo pergunta: como é que você está? E tudo, e a palavra de Deus. Então, assim, tem sido. Deus tem utilizado esse tempo que essas pessoas evangélicas talvez não estariam, talvez não, com certeza, talvez não iriam na igreja católica ouvir o que elas têm ouvido hoje online. E daí não conseguiríamos pastoreá-las, talvez nem lá, porque hoje elas fazem parte da assembleia do meu grupo online. E onde de vez em quando eu tenho que ir lá perguntar como é que tá, e aí, tudo bem? Então, assim, é uma experiência diferente. Então, assim, a gente tem que tentar se adaptar sem perder esse vínculo. A gente não pode perder o vínculo com as pessoas, né? Porque a igreja precisa continuar com esse vínculo. E graças a Deus temos os meios, as redes sociais, os meios hoje de internet, que nos propicia isso, né? Faz uma chamada de vídeo aí com 3, 4 pessoas do teu grupo, pergunta como é que tá, ou então faz uma chamada pessoal, não precisa demorar, não precisa pregar para ela no grupo de oração, como prega no grupo de oração. É só Sim. dizer: minha irmã, como é que você está? Está precisando de alguma coisa? Talvez ficou desempregado, né? Talvez está passando fome, talvez precisa de um remédio. Precisamos fazer isso. Aqui, sou falho muito nesse ponto ainda, né? Mas a gente tem que sempre tentar ir melhorando cada dia mais, né, Júlio? Isso é algo, Naldinho, que está dentro daquilo que a igreja tem falado até nos documentos, né? A gente está estudando o documento das diretrizes gerais e fala lá das comunidades eclesiais missionárias, comunidades que precisam estar perto do povo, cuidar, saber da realidade, porque é isso que dá. E como é bonito a gente olhar a igreja pedindo isso através do magistério e perceber que a dinâmica da renovação carismática proporciona isso. Veja, o seminário de vida tem a pregação, que não é o todo do grupo, é uma parte do seminário. Depois tem os grupos de partilha, que geram o quê? Comunidade, amizade, a gente começa a perceber. Depois essas pessoas, quando encerram o seminário, elas são introduzidas numa experiência de oração, depois no grupo de perseverança, não é que ali ela vai tendo uma ambientação e a gente começa a chamar a pessoa pelo nome, a conhecer, e aquela pessoa ali, ela está com uma necessidade básica e o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, sobretudo nesse tempo. E isso é a comunidade. Me chama a atenção outra coisa, Naldinho, que o padre Robert de Grandes, saudoso padre Robert de Grandes, ele tinha uma frase que ele dizia assim: a partilha, ela, às vezes, ela é mais eficaz do que uma oração de cura, de libertação, porque na partilha você está ali olho no olho, ouvindo o outro, escutando o outro, também abrindo o coração para partilhar, porque nós não somos ilhas para vivermos isolados. Por isso nosso grupo de oração precisa ser essa comunidade de amor. Nós, carismáticos, independente de estarmos em equipe estadual, diocesana, de paróquia, de grupo, nós somos família. E família se preocupa um com o outro, né? Se importa um com o outro. Então me chamou a atenção isso que você trouxe, desse exemplo, porque eu vi que no início você falou isso, desse pastoreio efetivo e também afetivo, não é? Desse cuidado com o outro. Cuidado básico, né? Porque quem está com fome não quer oração, quer comida. Você pode orar, mas a oração não vai matar a fome da pessoa. Não é? Então, ter essa atenção de olhar as necessidades que estão em torno do grupo de oração me chamou muita atenção quando você trazia
esse exemplo. Muito bonito, irmão. Naldinho, nós vamos encaminhando aqui, porque nossa hora já vai avançada, né? A partilha está tão boa. Qual é a importância de se manter vínculos fraternos e onde isso se dá no grupo de oração de maneira concreta? Qual é a importância de se manter vínculos fraternos e aonde que isso se dá dentro do grupo de oração? Então, começaria dizendo começando pelo núcleo, né? Porque às vezes as pessoas partilham, enquanto eu fui coordenador diocesano aqui, eu via que o problema dos grupos de orações não estavam na Assembleia, estavam nos núcleos. Porque os núcleos não tinham esse vínculo fraterno primeiro. Tinham pessoas que não se falavam dentro do próprio núcleo. Tinham pessoas que tinham inveja da pregação da outra, porque o outro pregava. Então, assim, primeiro, começar a quebrar, porque o vínculo fraterno precisa quebrar muita coisa. Não dá para fazer só o que a gente quer dentro do grupo de oração, dentro de um núcleo. A gente precisa ceder muitas vezes, não é? E é aquilo que você falou dos filhos, né? Eu tenho 3 filhos, e se você me perguntar assim, Naldinho, qual que você ama mais? Eu vou dizer, eu amo cada um de uma maneira única. Você entende? Assim, eu amo o Pedro de uma maneira que eu não amo a Clara, e eu amo a Clara de uma maneira que eu não amo a Luísa, porque eu amo cada um de uma maneira única. Então, assim, a gente precisa, para criar esse vínculo, entender que cada pessoa é uma. Não dá para comparar. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que evitar para criar esse vínculo fraterno é a comparação, não é? E esse morrer a cada dia mais para as nossas vontades, né? Às vezes, estou dizendo do núcleo, porque essa foi a realidade da minha diocese, né? Eu chegava ao ponto de que eu não tinha que visitar o grupo de oração com problema, o problema não era o dia do grupo, era o dia do núcleo. Você entende? Então, assim, porque as pessoas começam a lidar muito com a outra, começam a perceber defeito. Uma pessoa que você olhava, que você admirava aquela pessoa, porque ela pregava bem, essa pessoa começa a fazer formação, entra no núcleo, aí você começa a esbarrar com o defeito dela. Poxa, mas ele lá na frente se comporta assim, mas aqui ele é um pouco ignorante, ele fala alto, ele não deixa ninguém falar. Então, são coisas que você, como uma família, né? Você vai se conhecendo e aquilo vai... Então, a gente precisa, às vezes, morrer para nós mesmos, né? Um dia eu fui fazer uma exortação no meu núcleo, de que só quem estava tirando a palavra era eu, todo mundo ficava quieto. Eu rezava e só a palavra pregada era minha. Só que eu fui falar isso de uma maneira um pouco grossa na hora. Sabe aquela hora que você está meio irritado, você fala, poxa, gente, ninguém partilha? Que núcleo é esse que ninguém partilha? Poxa, será que Deus só fala comigo, não fala com vocês? Ficou todo mundo quieto. Uma irmã, uma semana depois, me chamou do núcleo e falou assim, Naldinho, não gostei. Não gostei da maneira como você falou, você tem que respeitar. Eu não sou de falar. Eu pedi perdão a ela, né? E então nós nos abraçamos, reconciliamos e continuamos ali no núcleo, sabe? Então, assim, às vezes é o perdão. Acho que o perdão é o morrer para si mesmo. Só vai acontecer vínculo se houver isso. Acho que perdoar sempre é na nossa família. E outra coisa, o vínculo começar a ser mais firme no núcleo. Se o núcleo está fraco, o grupo de oração vai se enfraquecer também. Se o núcleo está firme, se amando, orando, unido, o grupo continuará assim, unido. Se não está, vai se tornar. Então, manter esse vínculo, principalmente no núcleo. Acho que é isso. Outra coisa, não só se reunir para rezar. É importante se reunir para partilhar os momentos, né? Visitar a família do outro, a esposa, né? O marido não vai, só a mulher do núcleo que vai, o marido nem vai, às vezes tem raiva de coração, como tinha aqui um, ficava esperando dentro do carro, o grupo acabar para levar a esposa, porque não entrava. Então, ir visitar a família do outro, né? Isso quando acabar essa pandemia, né? Faz isso, vai visitar a família do outro, sai juntos para comer um final de semana, vai num lugar, não sei, a gente precisa criar esses vínculos a mais, de conhecer a família, de saber a história, porque às vezes a gente julga a pessoa ali, por que ela é assim? Por que ela é tão dura? Primeiro, mas ela teve uma história familiar também. Então, isso tudo é se aprofundar na vida do outro, né? Isso que você está falando, Naldinho, é algo assim, que é Pentecostes. Isso é Pentecostes.
né? É o extravasamento do amor, né? O extravasamento do amor que vai fazer as pessoas da nossa família que não caminham, que às vezes não compreendem, perceber, eu quero ir para esse lugar, porque ele vai para lá. Ele volta diferente. As pessoas que caminham com ele falam coisas que são coisas do alto, que são coisas que edificam. E essa estratégia da vida fraterna que perpassa por isso que você falou do lazer, do sair para brincar, para se divertir. Como é importante o grupo de oração ter esses momentos. A gente se reúne para rezar, a gente se reúne para preparar encontro, agenda, mas é bom se reunir para não fazer nada. Para a gente ficar batendo papo, para brincar, para contar história, para rir. Né? Quantos momentos de convivência fraterna nós vivemos dentro do Conselho Estadual, né? Quando lá nós estivemos coordenando. E como isso edifica, ao mesmo tempo que faz a gente crescer como pessoa. Isso também vai fazer o grupo de oração e os irmãos crescerem na amizade, na intimidade com Deus. Eu vou saber, ó, isso aqui eu posso falar com... Eu tenho amigos que são amigos de mais de 20 anos de grupo de oração, que a gente já se conhece no olhar, pelo telefone. Quando pela voz a gente já sabe quando um não está bem, quando o outro não está bem. E olha que são pessoas que a gente se vê, não se vê tanto, por conta de... Agora eu participo há 10 anos de outro grupo de oração, mas é um caminho que a gente vai observando que a vida fraterna faz a gente ser gente como a gente, não é? E tem uma frase que eu acho que é muito oportuna nós falarmos aqui, Naldinho. A vida comunitária é uma via de mão dupla, não é? O amor é assim, a gente dá e recebe. Ninguém só dá de si na missão, na missão, na missão, mas também precisa receber amor, carinho, exortação, não é? Isso é muito importante nessa dinâmica que você traz aqui para nós, não é? Naldinho, como que nós podemos crescer no amor fraterno nesses tempos aí de pandemia? Não é que a gente não tem muitas... Você já deu algumas pistas aqui para nós. Né? A gente não tem muito acesso às pessoas por conta do distanciamento, do isolamento. Aqui os nossos grupos também eles estão acontecendo online, alguns deles, outros não estão acontecendo. Não é? Como é que a gente pode viver essa dimensão do amor fraterno nesse tempo de pandemia? Então, um pouco daquilo que eu já falei, né? Eu acho que saindo do nosso comodismo e se preocupando como estará o outro nesse período. Pessoas que talvez... Conheço pessoas do grupo aí, da igreja, nem diretamente do grupo de oração, ontem eu partilhava com um, está recebendo 30% só do seu salário, tem família, né? Outros que estão vivendo outras situações de pandemia, alguns irmãos até mesmo enfermos, né? Então, um pouco daquilo que eu falei, a gente não podendo ir visitar, mas a gente precisa, primeiro, tomar consciência de que, se eu estou passando dificuldade, tem gente que pode estar pior do que eu, né? Então, acho que a primeira coisa, sair desse nosso egoísmo e pensar, poxa, eu também tive uma queda no meu salário, já, agora nessa pandemia, né? Por ter feito quarentena um tempo aí, por ser hipertenso, então entrei no grupo de risco, fazer quarentena, voltei a trabalhar, fiquei um tempinho agora de férias, vou voltar de novo nesse período. Isso tudo acaba encurtando o pagamento, acabam algumas situações. Então, assim, uma primeira coisa, não só olhar só para nós, pensar, tem alguém que pode estar pior do que eu. E que eu preciso sinalizar. Se essa pessoa não me sinaliza, eu preciso dar o passo. Entende, irmão? Como é que você está? Insistir um pouco com a pessoa, né? Pensar em vários âmbitos, na sua vida econômica, mas também na sua vida espiritual. Perguntar sempre, você está rezando, irmão? Você está rezando, está afastado da igreja, agora estão voltando às missas, mas para quem já está acostumado, talvez numa vida de oração ali,
continuou, mas talvez tem gente que esmoreceu. Então, assim, olhar todos os âmbitos e se preocupar. Tem gente que pode estar pior do que eu, economicamente, espiritualmente, afetivamente, porque tem gente que sente muito não podendo estar com outras pessoas. Tem um irmão nosso aqui, do conselho, que gosta sempre de abraçar. Ele fala, gente, eu não aguento mais ficar longe de vocês. Então, talvez, sabe, ele falou, estou com saudade desses abraços, gente, pelo amor de Deus, isso não acaba. E você vê essa necessidade afetiva dele. Então, a gente tem que pensar, rezar e pedir ao Espírito Santo também essas inspirações para ajudar as pessoas, né? Mas eu acho que agora a gente não tem, sabe, precisa disso? Vamos lá, vamos fazer. Precisa de oração? Vamos orar com você online. Precisa de alguma coisa econômica? Vamos tentar juntar um dinheiro e mandar para ele. Precisa de algo de trabalho, foi desempregado, enfim. Esse amor na prática, na pandemia, porque não dá para a gente cruzar os braços e falar assim, vamos esperar acabar essa pandemia para agir. Não dá, né? E precisa agir agora, é tempo, com as limitações próprias, obedecendo tudo aquilo que nos é proposto, né? Pelo governo, por tudo aquilo, né? Não sendo rebeldes, né? Mas agir, né? Na maneira em que a gente puder agir. Mas eu acho que ainda, às vezes, um simples telefonema, Joel, eu tenho vivido isso, ouvir a voz do irmão já é um grande passo. Já é um enorme passo. Ligar para a pessoa, só ela ouvir a sua voz, como você está, irmão? Opa, alguém está lembrando de mim nessa pandemia. Isso já é um grande passo. E uma coisa, Naldinho, que a gente vai observando, dentro ainda disso que você fala, que esse simples ligar, que não é simples, é algo que gera um efeito grandioso no coração das pessoas. Pode ser um momento que a pessoa está ali com ansiedade, com depressão, com pânico. Não é? Graças a Deus, a gente tem a nossa família, mas tem gente que está em casa sozinho, que só tinha o grupo de oração. A família dele, de fato, era o grupo. Morreu todo mundo, só tem aquela pessoa. E aí agora ela está privada, né? Ela não sabe mexer na internet, ela não vai ao grupo, ela não pode sair para. Então, qual é a nossa responsabilidade nesse sentido? Né? É de dar atenção também, ligando, mandando mensagem. Eu achei muito bom isso que você trouxe, porque a gente está tendo essa prática, né, no nosso grupo aqui. A gente se fala e os irmãos, um vai ligando para o outro. Quem não deixa isso só a cargo da coordenação do grupo, mas todos nós somos comunidade, todos nós somos corresponsáveis por essa missão de ser pastores, porque ora a gente é pastor, ora a gente é ovelha. Ninguém nunca é só ovelha e ninguém nunca é só pastor, não é? A gente sempre é pastoreado e pastoreia. E eu tenho observado, Naldinho, que tem crescido nesse tempo de pandemia, no nosso meio carismático, uma rede muito grande e bonita de solidariedade, sabe? De solidariedade. A gente tem informações de irmãos de grupo de oração que não estão no grau de risco, mas que vão todos protegidos com a máscara, com a luva, com o álcool, indo às ruas levar uma quentinha, levar um agasalho, levar uma palavra de esperança, né? Outros que não podem fazer isso porque estão, de fato, no grau de risco, ajudam de uma outra maneira, ligando, aconselhando. Isso é vida comunitária, porque se nós, cristãos, não conservarmos isso, o mundo não vai crer que Jesus é o Senhor. Jesus falou, quando vocês forem um, como eu e o Pai formos um, nisso eu serei reconhecido. Vocês serão reconhecidos como os meus discípulos. Então, eu acho que é um caminho bonito que a gente está tendo a oportunidade nesse tempo de viver e de experimentar, não é mesmo, Naldinho? É verdade, Joelson. Isso que você falou de levar quentinho, isso é muito importante. Não é? Aqui a gente não teve ainda essa assim, mas a igreja em si, aqui a paróquia, recolhe alimentos e tem ajudado bastante nessa situação, porque realmente é importante. As pessoas chegam perto de nós, quando nós somos abordados, elas sabem que às vezes a gente é da igreja, né?
E a gente precisa, é o que você falou, não adianta só dizer, olha, eu estou com fome, põe as mãos, ora vai que o Senhor vai providenciar. A providência está em nós, muitas vezes, né? A Sim. providência está no meu bolso. A providência está no meu bolso, a providência está. Né? Eu costumo dizer, as pessoas pedem dinheiro, é para beber, para isso, para aquilo. Eu costumo fazer o seguinte: está com fome? Vamos lá, a gente compra, a gente faz alguma coisa, e daí você já conversa com a pessoa, porque as pessoas têm necessidade também, além da comida, de uma conversa, de tantas coisas. Então, precisa ter essa parte prática, sim. Igual você falou, quem não é de grupo de risco, vai para a luta, né? Se prepara com máscara, com tudo, e vai para poder ajudar. Não dá para ficar de braço cruzado. O Papa Francisco fala de uma igreja de saída, né? Não podemos ficar esperando mais as pessoas virem, precisa ir até elas, né? E isso até mesmo, Naldinho, é uma coisa que não é só no tempo da pandemia, não é? Isso deve ser algo permanente na nossa vida, porque batismo no Espírito Santo e ação caritativa tem tudo a ver, porque quem é batizado no Espírito Santo, ele fica incomodado de ver o outro vivendo uma realidade delicada. Né? Isso é a comunidade. No nosso grupo de oração, não pode haver necessitado nem de pão espiritual, nem do pão físico. Né? Então, é um caminho muito bonito que está dentro do nosso DNA, da nossa espiritualidade, e que, como você disse muito bem, a gente precisa reforçar mais essa dimensão comunitária, não é essa dimensão de um só coração e uma só alma. Agora, nada é meu, é nosso, né? No sentido de que a gente partilha sentimentos, alegrias, tristezas. Quantos dos nossos grupos de oração que perderam um ente querido ou que perderam um amigo e que nesse período a gente precisou ir lá num velório, fazer uma oração ou dizer assim, olha, eu não posso ir porque eu estou no grau de risco, mas eu estou aqui rezando por você. Né? Isso não parece, mas mostra para as pessoas não se importaram comigo, se preocuparam comigo, né? Então, cada vez mais as nossas comunidades precisam ser espaços de amor. E o amor vai atrair as pessoas. Você falava do seu grupo não é grande, o meu também é pequeno. Mas a gente se ama, né? De vez em quando a gente se arranha também, porque onde tem ser humano, tem problema. Mas a gente se ama. E nessa dimensão do amor, a gente vai, né, tentando suprir ali as necessidades um do outro. Às vezes a pessoa não tem mais facilidade de partilhar com um, partilha com o outro, divide as dificuldades, mas isso faz a gente crescer como comunidade, não é? Naldinho, os irmãos estão dizendo aqui assim, o nosso grupo de oração, Maria Aparecida Protense, temos um zap só do núcleo, que nós colocamos nossos problemas, nossas tribulações, nossas alegrias, uns apoiando no outro, para não deixar o irmão cair através de oração, de vigília, no zap, para nos fortalecer a cada dia. A Selma, que né, lá do meu grupo de oração, ela diz: verdade, muitas experiências frutíferas que o Senhor nos proporciona, passos novos a cada dia. A Cris Canário diz: nesse tempo de pandemia, o amor foi colocado à prova. A Conceição, né, nossa querida irmã, Conceição Cariús, está dizendo: olá, meu querido irmão, participando. Naldinho, filho querido de nossa diocese. Bom. A Maria Aparecida diz: está muito bem. É verdade, nosso grupo de oração, nós conhecemos os nossos irmãos pela voz. Isso faz a gente também se envolver com o outro, né? A Selma diz: Deus diferentes para viver a unidade e o amor fraterno, que muitas vezes estavam adormecidos, né? E tantas outras coisas que os irmãos estão falando aqui, que não dá para a gente ler tudo, não é? Mas que coisa bonita essa partilha que os irmãos estão trazendo aqui para nós. Naldinho, queria que você, né, fizesse a conclusão final. Você tem mais alguma coisa para colocar, irmão, daquilo que você preparou? Então, Joelson, não, só concluir dizendo que realmente, né,
prestar bem mais atenção a isso que você falou de ser no tripé, né? O batismo no Espírito, a vida carismática e a vida comunitária está não menos, num grau menor do que também o batismo no Espírito Santo e a vida carismática, não é? Eu acho que a gente precisa, sim, de fato, fazer com que o nosso grupo de oração se torne cenáculo. E um cenáculo verdadeiro tem todos esses elementos. Tem Pentecoste, batismo do Santo, tem carismas, mas tem também vida comunitária, não é? E precisa ser forte. Então, assim, os vínculos precisam ser mais fortes ainda nesse tempo, e a gente precisa ter um pastoreio. Eu acho que o segredo é o pastoreio, o perdão, fortalecer o nosso núcleo, né? Porque um núcleo fortalecido, ele fortalece o grupo de oração. Ainda que o grupo de oração tenha pouca gente. Eu já vi pessoas dizendo, meu grupo de oração tem 5 pessoas, será que a gente continua? Claro, o Vinícius sempre diz, né, que a gente precisa procurar atrair mais pessoas. Qualidade atrai quantidade. Mas não desanimar mesmo. Então, você que está me vendo, não desanima, não importa o problema que aconteça no seu grupo de oração, no seu grupo, não importa, não desanime. Né? A renovação carismática tem um longo caminho pela frente, o seu grupo de oração é um pronto-socorro, onde atende muitas almas. Amém. Se as portas do seu grupo de oração se fechar, pessoas que podem chegar ali feridas, machucadas, é como um pronto-socorro. Vai chegar ali e vai encontrar a porta do pronto-socorro fechada, o que acontece? As pessoas podem morrer. Então, não feche as portas do seu grupo de oração. Não é tempo de fechar a porta do grupo de oração, nem pós-pandemia. É tempo depois de abrir, de esperar ansiosamente aquelas ovelhas que virão. Muitas feridas, machucadas. É um pronto-socorro. Se aparecer uma ovelha naquele dia, que bom, já valeu a pena. Mas lembre-se sempre disso. Abrace as pessoas quando elas puderem voltar, cuide delas como enfermeiro, cuida, porque o médico dos médicos, Jesus, nesse pronto-socorro, vai curar se você, como enfermeiro, acolher. Então, coragem, não desanime, não é tempo, como dizem Hebreus, né? Não é tempo e não somos de perder o ânimo para a nossa ruína, somos de manter a fé para a nossa salvação. Deus está por para nossa salvação. Naldinho, eu queria encerrar antes de pedir você para rezar. É uma frase que me chamou a atenção aqui no livro do Vinícius. Ele fala assim: ouviu de um padre amigo o seguinte: as pessoas, elas não vão ao grupo de oração para serem mudadas. Elas vão ao grupo de oração para serem amadas. E aí eu quero retomar aquele testemunho desse irmão, não homossexual, que entrou no grupo de oração. Ele foi amado. Por isso, na rua, ele te encontrou e falou como foi bom. Ele ouviu a verdade, porque a verdade precisa ser dita com caridade, mas ele recebeu o amor. E que nós que estamos acompanhando essa live, que vamos assistir depois, tenhamos isso no coração. As pessoas vão ao nosso grupo de oração não é por conta dos nossos olhos bonitos, ou das nossas belas orações, ou pelo tempo que nós temos na renovação, ou pelo cargo que nós exercemos. Elas vão no grupo de oração para fazerem a experiência de serem amadas por Deus e por nós. Então é muito importante nós conservarmos isso. Queria, meu irmão, que você concluísse esse momento de oração, fazendo a oração final para nós, por favor. Só queria dizer uma última coisa, né, Joelson? Essa frase do Vinícius, realmente, que ele, né, no livro dele, ele diz, até porque tem todo sentido, né? Só muda, o amor é capaz de mudar. Só o amor é capaz de mudar. Não tem palavras que mudam a pessoa. Já experimentou na sua casa? Você está tentando mudar seu filho, tenta mudar sua esposa, tenta mudar seu marido, fala. Não adianta. Quando você começa a amar, a pessoa começa a mudar, né? Então vamos até rezar, terminando assim, né? Até porque nós fomos amados por Deus primeiro, né? Então eu queria louvar ao Senhor agora. Queria terminar louvando e bendizendo ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado, nós queremos te louvar. Eu te louvo, te bendigo, te agradeço por esse momento tão rico de partilha. Te louvo e te bendigo, ó Pai, porque em Jesus tu nos revelaste todo o teu amor.
Em Jesus, tu nos revelaste o quanto nós temos um Pai no céu que nos ama. Em Jesus, na cruz, foi nos revelado o quanto que não tem limite esse teu amor, ó Pai, porque tendo amado os seus, nos ama até o fim. Por isso eu te louvo pelo teu amor, pelo teu imenso amor. Porque se estamos aqui hoje é porque fomos mudados, transformados e convertidos pela força do teu amor. Até porque nós entendemos, através de Santo Agostinho, que o amor é o próprio Espírito. O Pai é o que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor. Por isso nós também te adoramos, ó Jesus, te bendizemos e te glorificamos, porque tu quem nos revelaste esse amor, e tu nos deste como dom, no dia de Pentecostes e no dia do nosso batismo, o Espírito Santo. Obrigado, nós te adoramos, porque não éramos merecedores, mas não por nossos méritos, mas por tua graça, fomos salvos, por amor, para o amor e pelo amor. Nós também te adoramos e te louvamos, Deus Espírito Santo, tu que és o doce hóspede da alma, tu que és o próprio amor, e sendo o próprio amor, habita em nós, para que através desse amor que és tu, nós possamos viver o amor fraterno aos irmãos. Por isso, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Adorado seja, glorificado seja o teu santo nome, hoje e sempre. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Quero pedir a todos vocês que estão participando dessa live que se inscrevam no nosso canal no YouTube. Precisamos aí atingir 1000 inscritos para fazer a transmissão ao vivo também pelo YouTube. Já temos 320. Precisamos chegar aos 1000. Então você seja um multiplicador. Essa live vai ficar gravada lá no nosso canal também, no YouTube, para que depois você possa assistir. Então compartilhe com os seus contatos no Facebook, WhatsApp, Instagram e Twitter. Naldinho, meu irmão, muito obrigado por essa rica partilha. Foi uma alegria poder partilhar com você. Deus te abençoe, né? Abençoe toda a sua casa, seus filhos, sua esposa. Como foi bom poder ter partilhado com você nessa noite toda especial. Deus seja louvado. Amém. Eu que agradeço, Joel, essa sua oportunidade, né? De estar partilhando com você. É um grande amigo, onde nós, durante o tempo do conselho, pudemos, aí, como você disse, nos conhecer, e que bom, né? Estamos juntos aí, né? Na caminhada e continuemos, né? Muito obrigado pelo seu chamado, Amém. pelo seu convite aqui. Amém, meu irmão. Estivemos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naldinho, um grande abraço, ó, virtual. Tchau, tchau, meus irmãos. Deus abençoe.